Olá, sejam muito bem-vindos ao Tecnologia SA, o nosso podcast sobre tecnologia, carreira e empreendedorismo. Eu sou Ricardo Santos, estou aqui com meu amigo Rogério Santos. Hoje vamos falar sobre tecnologia, infraestrutura, um pouquinho de observabilidade e os bastidores de quem acompanha esse mercado há mais de 20 anos. Pois é, e para isso a gente está com o nosso convidado ilustre, nosso amigo Moacir Júnior, 20 anos já com tecnologia, né? Não parece, né? Não parece. Parece que tem poucos anos, né? Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Aitune, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Acho bastante legal quando a gente vê pessoas do nosso meio tomando iniciativas que promovem o nosso trabalho, mostram o nosso dia a dia e expande, né, os nossos potenciais, unindo mais o nosso grupo de profissionais. A ideia é trazer gente como você para poder enriquecer um pouco, né, esse mundo de tecnologia. Eu acho que tem tanto conhecimento represado hoje e a internet nos dá essa possibilidade de poder trazer esse conhecimento de uma forma muito democrática para todas, né, Ricardo? Pois é, então, e falando desse convidado, que é um convidado ilustre, né? Moacir, Bondade. Head de NOC, né? Head de observabilidade do grupo ReHap. Bem interessante. Quem que não gosta de brinquedo, gente? Quem, né? Quem não, né? Alguma fase da vida. Alguma fase a gente já gostou, alguns gostam até hoje, né? O Roger Eu gosto bastante. O Roger é um fã, na sala dele tá Tem forrado bastante. de miniaturas ali, brinquedos, sempre. né? E a gente vai falar um pouquinho da carreira, né? Hoje, depois de 20 anos, né? É um profissional bastante conceituado. Eu acho que aqui a gente está na média, aqui tudo 20 mais, vou chamar assim, né? 20 mais tecnologia. Jovens senhores, né? Jovens senhores, exatamente. Né? Então, eu gostaria que você contasse pra gente, assim, de uma forma resumida, como é que foi essa sua carreira em TI, como é que você começou em TI, aí a gente vai bater nesse papo aí para entender que 20 anos não são 20 dias, né? Acho que já ralou um pouquinho para chegar até aqui, né? Apesar da velocidade que o tempo passa, quando a gente para olhar para trás, às vezes até mesmo a gente se assusta, né? Por tantos projetos, tantas coisas que a gente já viveu. E a minha carreira, na verdade, ela não começou como TI, né? O meu primeiro emprego, em 2002, foi dentro do departamento financeiro como office boy. Caramba. No Liceu de Artes e Ofícios. E eu já estava extinto, né? Essa profissão já está extinta, né? Muita gente começou, né? Eu, aos 14 anos, também fui como office boy. Inclusive, né? naquela hoje época muito era menos. comum, né? Era muito comum. Começar como office boy. Era muito bom. E a minha área, ela ficava do lado da área de tecnologia, né? E eu ia para a empresa durante 2 vezes por dia. De manhã, para pegar o serviço da manhã, fazia tudo, depois voltava no período da tarde para entregar o que eu fiz da manhã e à tarde pegar mais demandas, banco, cartório, correio, filas e filas, e depois retornava no final da tarde com o serviço que eu tinha feito também. E esta minha área financeira, ela ficava ao lado da área de tecnologia. E não existia divisórias, não existia paredes, era aquelas baias medianas. Sim. E ali eu comecei a notar alguma coisa diferente. Vai falar sorte ou azar? Eu acho que foi sorte. Tava do lado, né? Eu acho que foi sorte. E eu vi aqueles caras passando e tal, e sempre bem humorados, e sempre bem posturados, e todos os departamentos procuravam aquela área. Os caras fazem alguma coisa de importante, né? E a minha área não era muito bem humorada, não, porque a área que mexe com dinheiro... com dinheiro, né? Pressão, né? Pressão o tempo todo. Era pressão o tempo todo e tal, principalmente naqueles dias que precisava resolver o que vai pagar, o que não vai. Sim. Né? E aquilo me gerou interesse. E antes disso, aos meus 8 anos de idade, o meu pai, com muito esforço, junto da minha mãe, me deu um primeiro computador, né? Que na época era um 486. Acho que era DX400, se não me engano. Pois é. Sem eu saber mexer em nada, ele simplesmente deu. Isso aí revela a idade, né? Revela. 486, falou 486, até 586 revela, né? Dali pra frente já muda um pouco, né? E ali apenas com a força e a coragem, né, e curiosidade de mexer, de aprender, fui ali descobrindo, foi o meu primeiro contato com tecnologia, né? E naquela época não era como hoje. Hoje a criança ou o adolescente entra no computador, ele tem um mundo ali à espera dele. Sim, exato. Né, com entretenimento. E naquela época não era entretenimento, né? Era uma tela preta, né, com MS-DOS,
e tudo mais. Depois foi evoluindo um pouco, Windows 95, Windows 98. Então, desde então, eu vim acompanhando toda essa evolução. E guardei aquilo comigo e precisava trabalhar, queria trabalhar, né? Queria comprar minhas coisas, então o primeiro emprego foi Office Boy. E aí, trabalhando ao lado de tecnologia, do departamento de TI, eu notei que eles trabalhavam com aquilo que eu tinha em casa, que era o computador. Legal. Porque na minha mesa mesmo não tinha computador, eu tinha um fax e um telefone, né? Que era um ramal, só nem tinha linha para ligar para fora. Então eu achava legal que eles tinham computador, que eles faziam várias coisas ali, eram telas diferentes daquelas telas que eu tinha em casa. Isso começou a despertar interesse, comecei a me aproximar dessas pessoas e demonstrar vontade, né? Foram 2 anos e alguma coisa lá como Office Boy, e teve um dado momento que eu cheguei no meu gerente e falei, eu preciso seguir a minha carreira e fazer alguma coisa. Eles confiavam muito em mim, porque andava com muito dinheiro, assim, saques e tudo mais. Sim. Só que eu já estava há 2 anos, já era tempo suficiente ali para eu iniciar alguma coisa, né? Aí eu lembro que o meu gerente me convenceu na época de continuar com ele e entrar numa faculdade de Ciências Contábeis, Administração e Economia. Ele falou, eu vou te ajudar, você é um bom funcionário, você cursa um desses 3 cursos que eu vou... a gente cresce junto, ele falou. Não deixa de ser exatas, né? Não deixa de TI ser exatas, mas é um pouco mais aprofundado. Para resumir um pouco, eu fiquei 6 meses, um semestre inteiro na faculdade de Ciências Contábeis, não gostei, não me atraiu, tinha aula de Direito na Economia, não me atraiu. E aí eu peguei e falei, cara, não é isso que eu quero, vou embora. E era bem na época que estava aquele boom de lan houses, lembra? Uma rede de lan houses chamada Monkey, que era uma rede coreana, ela tinha vindo para cá e abrindo diversas unidades e tudo mais. E eu fazia faculdade ali no Campos Sales, na Lapa, no Alto da Lapa. Sim. E é justamente onde abriu uma lan house, ali na Barão de Jundiaí. Eu passava ali como eu era Office Boy, ficava passando direto, falei, um monte de computador, mas por que será? Que empresa doida é essa que abre uma porta de garagem e coloca um monte de computador? Aí um belo dia eu vi pessoas entrando e disseram, vou entrar também, vou perguntar o que era. E aí foi computação em rede, foi a primeira vez que eu tive um contato, foi ali naquela lan house. E tinha uma plaquinha que estava precisando de gente para trabalhar na lan house, com conhecimento de informática. Então foi aí que foi o meu primeiro contato mesmo, eu assumi os corujões. Caramba, cara, Sim, isso era muito legal. Isso era muito legal. Você pagava um valor para passar a noite. Para passar a noite. Jogando Counter-Strike. Exatamente. Na verdade, eu acho que a sua procura de emprego foi... Você falou, vou achar um lazer. Aí você achou um emprego. Eu nem queria lazer. Eu vou trabalhar e vou jogar um pouquinho. Vou jogar um pouquinho à noite. Será que vai ter um tempo? Eu lembro que na minha casa, até então, eu não tinha internet, né? Eu tinha apenas o computador. Então ali, a Lan House, o boom da Lan House, ela veio com a conexão da internet, o início das redes sociais, os aplicativos de mensageria, os bate-papos, lembra disso? E os games online. Sim. Né? Online em rede fechada. Servidores internos, né? Que todo mundo acabava conectando. Para quem não sabe, que é mais jovem, né? Já vamos contar aqui um pouquinho que a gente viveu essa época, né? Os corujões, quando a gente fala de Counter-Strike, era montado um servidor interno, né? Dentro da Lan House, que ele funcionava só para quem estava lá dentro. 32 jogadores. Exatamente. E aí, o que era legal do Corujão? A partir de um determinado horário, eu não lembro se era 10 horas, 9, 10 horas da noite, a Lan House fecharia. E aí só funciona com isso, com o Corujão. Então, você pagava o valor, igual o Moacir falou, e aí lá você tinha refrigerante para comprar, pizza, enfim, tinha uma série de coisas que a própria Lan House fornecia para você comprar, para você passar a noite lá jogando jogos de tiro online. E aí tinha isso era um mercado totalmente paralelo, né? Então quando você ia jogar um Counter-Strike, você tinha um mouse da Microsoft, eu lembro que você tinha que comprar, porque ele tinha... Era diferente para você jogar, ele tinha mais rapidez quando você apertava o botão do mouse, enfim. Maior quantidade de DPIs, exato. Então, acabou criando... jogava, viu? Jogava. O Ricardo jogava também. Jogava menos. Jogava menos, mas tinha todo... Foi criado um mercado, né, para isso, né? Um mercado paralelo. Hoje em dia existem competições mundiais que pagam milhões de dólares. Pois que começou naquela época. Naquela época, né? Eu falo que profissionalizou aquilo que começou, né? Muitos anos atrás. Um dos maiores jogadores, inclusive, é o Fallen. Ele o Fallen, né?
Foi longe pra caramba e eu cheguei a conhecê-lo. Legal, Sim, hein? eu cheguei a Que conhecer. legal. Era cliente lá da Lan House, né? Tô brincando. Cliente. Não, pior Foi mesmo? foi mais como evento, né? Sim, sim. Tinha um MBR também. Mas enfim, tivemos aqui uma sessãozinha de nostalgia, Nostalgia, mas que né? faz Nostalgia. completamente parte da minha história, completamente parte da minha carreira, porque foi o início, né? E ali dentro, a partir desse momento, a gente cria-se um e-mail, cria-se acesso às redes sociais, a mensageria, contrata-se internet em casa, ficava usando a linha do pai e da mãe, pagando pulsos para ter acesso à Pagando internet. pulsos, né? Isso. Ou acessando de madrugada, que aí tinha o Pagamento pulso, ou nos finais de semana, né? Era só um pulso. só um pulso livre, né? Um pulso. Então, começou dessa forma o interesse por informática e eu sempre fui muito curioso. Sempre eu cheguei a precisar de que meu pai mandasse o equipamento algumas vezes para manutenção, de tanto que mexia, né, sem saber bem. Mas até que eles me colocaram em cursos e aí a gente vai se evoluindo, vai aprendendo sozinho também. Sim. Depois, com a vinda da internet, fica um pouco mais fácil de explorar, né? E era fantástico. Teve uma época que eu ficava tanto que minha mãe falava assim: você precisa focar aqui porque na escola você está deixando a desejar. Né? Eu já estava anos-luz da escola, não era todo mundo que tinha. E aí eu falei: tá bom, mãe, não tira porque eu vou dar a atenção que a escola precisa, mas não me tira isso aqui, senão eu vou ficar triste. E aí a gente vai evoluindo, foi evoluindo, até que eu comecei a carreira de TI mesmo numa empresa chamada GPTI, não sei se vocês conhecem, que depois acho que mudou o nome para Todo Tecnologia, algo assim. Sim. Né? Era uma empresa 100% capital nacional e tal, e ela montava estruturas de call center e vendia para quem não queria montar, mas queria montar um atendimento ali e tal. E eu fui contratado para trabalhar aí junto de uma equipe, para trabalhar como Service Desk nível 1. E foi uma coisa muito louca, porque a gente estava no nosso primeiro dia de trabalho, era eu e mais 8 pessoas, para fazer um treinamento. Do nada uma pessoa entra na sala e fala: gente, a gente acabou de fechar um contrato e a gente está precisando de profissionais para atuar no nível 2. Direto em loco, dentro de um edifício, para prestar suporte para um call center que tinha acabado de ser negociado, um prédio de 8 andares, ali no centro histórico de São Paulo. E assim eu vi que ninguém levantou a mão, eu levantei a minha. Falou, por quê? Por que não, né? Por que não? Tô aqui, né? Porque aí eu já tinha feito o Senai de montagem, manutenção de computadores, já desmontava, montava, e a parte física muito me atraiu. Né? Então foi quando eu aceitei e não teve nenhum tipo de teste, não teve nada. E eu, junto com outras pessoas... Não, teve o teste, né? O teste de coragem, né? Quem quer, levanta a mão. Foi o teste. Então eu pulei o Service Desk. Né? Eu pulei o Service Desk do nível 1. Sim. Nessa época eu pulei. Eu fui direto para o nível 2, trabalhar junto com uma equipe para atendimento em campo. E foi maravilhoso, cara, maravilhoso. Eram 900 baias, dividido em diversos andares, onde a gente precisava prestar suporte para o atendimento da Telefônica. Né? Caramba. A Telefônica tinha um suporte com Speed, lembra? Sim. E ali foi onde realmente aprendi coisas novas, ambiente corporativo, protocolo TCP/IP. Ali você começou a entrar de fato no mundo de telecom. No mundo corporativo, né? Ainda não. Eu estava mais para o suporte corporativo, né? Com usuários em plataforma Microsoft, né? Com Windows. Então, isso foi esplêndido para a minha carreira, porque junto de uma equipe, de um ambiente limpo, no sentido de novo. Sim. É uma delícia mexer com equipamentos novos. Sim. É muito diferente de você pegar equipamentos fora de padrão, uma junção. Então isso foi muito interessante. E aprendi muito. Fiquei por volta de 3 anos lá, cheguei até suporte N3. E a carreira foi se desenvolvendo, né? Passei por outras empresas, com suporte corporativo também. Até um belo dia que eu mesmo cheguei para mim: cara, eu não aguento mais suporte. Não quero mais trabalhar com suporte. Eu vou procurar algo um pouco diferencial, onde eu possa conseguir agregar valor, né, em cima da minha experiência.
E foi quando eu entrei na indústria, né, no Liceu de Artes, na Natura. Na Natura, isso, como analista de suporte VIP. Quando eu fui pesquisar, o analista de suporte VIP era o topo dentro do suporte. Dentro do suporte, ele né? só prestava suporte para aqueles usuários mesmo, fundadores, CEO, no mínimo ali diretores, VPs, enfim. Só que esse mundo lá dentro, a Natura é tão grande que ele tinha um analista VIP apenas para os fundadores e o CEO e os vice-presidentes, e tinha um outro analista VIP apenas para a diretoria. Projeto em escala não é sobre começar, é sobre entregar com previsibilidade. Em uma rede com 146 lojas, conduzimos a execução em pouco mais de 3 meses, operando apenas em 4 dias por semana. Foram 62 dias efetivos de trabalho, uma média de 2,5 lojas por dia, 94% das entregas dentro do prazo. Mesmo com desvios estruturais em algumas unidades, o projeto seguiu com controle, padrão e consistência. O resultado, execução eficiente, custo otimizado por unidade e uma operação que não saiu do trilho. Porque projeto bem conduzido não depende de improviso, depende de método. IT Universe, escala com eficiência. E junto dos assessores executivos. Então eu ficava só naquele público. E era muito legal porque o que me chamou bastante atenção, eu precisava utilizar a mesma tecnologia que todos eles usavam. Esse era o conceito deles, entendeu? Para eu estar preparado a prestar suporte quando eles necessitassem de alguma dúvida ou algum esclarecimento. Eu já usava, então eu já sabia. Já sabia. Então, se o cara tivesse o melhor iPhone da época, eu tinha também. Lembram do Surface? Sim. Eu tinha um Microsoft, Surface, né? Entendeu? Eu tinha tudo que eles tinham. Que legal. Aí tinha aquele cara que não gostava. Era uma vaga cobiçada, né? Uma vaga cobiçada. Você falava assim, não é só a vaga, né? Junto com a vaga vem também os equipamentos, o topo de tecnologia. Exatamente. Ali. E eu achava isso fantástico, cara. E isso... eu era gerava até um ciúme na galera, cara, porque os outros analistas... Com certeza, né? Imagina, né? Ó, quer ver meu Surface aqui? Não, desculpa, é só para analista VIP. Não. Eu tô brincando. Mas esse foi o meu ápice dentro do suporte, né? Ele chegou aí e era curioso porque é um pessoal muito exigente, né? Da diretoria, CEO e tudo mais. Tá o tempo todo recebendo pessoas de fora, pessoas importantes. Eu lembro que a gente recebeu lá pessoas do governo, né? Do alto escalão. Existe muita coligação no sentido de alianças, né? Sim. A gente pega essas empresas grandes junto do governo. A empresa, na verdade, escolhe, né, quem que eles vão apoiar e tudo mais. Sim. E o cara de TI estava ali para preparar uma sala de reunião, para dar todo o suporte, colocar uma tecnologia que eles vão utilizar ali para fazer alguma apresentação e tudo mais. Então, foi uma passagem bastante bacana. Passei também pela Microsoft como analista de Azure. Vocês já ouviram falar do Azure? Uhum. Era um suporte pago da Microsoft que quem quisesse ter o suporte para Windows e Office pagava isso e aí ligava para a gente ajudava lá. Só que eles ligavam com todo tipo de dúvida que vocês possam imaginar, sabe? Até como é que eu faço a pirataria aqui de um negócio. Tô perguntando pro fabricante, né? Como é que eu pirateio você? Né? Tem como você explicar isso, né? Tinha de tudo um pouco. Essa passagem na Microsoft também foi bastante relevante na minha carreira, porque a gente entrou ali dentro do Windows a fundo, né? Para entender de fato e mexer ali. A gente teve treinamentos pesados. Então, isso foi essencial na minha carreira para prestar um suporte diferenciado e também para depois, como trabalhando já em infraestrutura, para trabalhar em ações globais dentro de uma companhia que envolvem AD, que envolvem cloud. Depois, essa base que eu vi dentro da Microsoft foi bastante sensacional. Porque você imagina, eu estou dentro do desenvolvedor do sistema operacional que o mundo inteiro utiliza. Então, todas as soluções a gente tinha ali alguns cliques, né? Então, essa enciclopédia de soluções do Windows eu tive acesso. Legal. E até hoje trago comigo diversas soluções trazidas dessa experiência de dentro da Microsoft. Depois veio pandemia,
Depois da pandemia, fui para o Grupo SBF, que é o detentor do direito de revenda da Nike. A né? Nike, né? É dona da Centauro também. Legal, Grupo Centauro. legal. Isso. E foi um momento muito desafiador, porque a gente estava na pandemia e a gente precisava fazer com que o pessoal trabalhasse de casa sem parar a empresa. Né? Então foi bem legal também. E depois do Grupo SBF eu vim para o Grupo ReHap. Basicamente essa é a minha É interessante, né? E a gente pede sempre assim, para os nossos convidados, né, contarem a trajetória, que é justamente... A gente lida com todo o público hoje, a galera mais jovem que está entrando, né? E a gente costuma falar que a construção, a carreira ela é construída ao longo do tempo, né? Você não começa de uma forma e no dia seguinte você já está no topo, né? Então quando a gente tem trazido muitos CIOs, heads, enfim, né? E a gente vê que, embora cada um com a sua história, sua particularidade, no geral é muito similar, porque é uma construção. Ao longo do tempo ali, né? Alguns vão direcionando para outro lado, para outra carreira, outros, como você, mudou totalmente, estava lá em finanças e fui para a TI, mas é essa construção. E por isso a importância, né, de ter, eu acho que, constância ali na jornada, né? Não pode... É muito comum a pessoa procurar o suporte como porta de entrada na área, mas imediatamente já procurar uma saída. Uhum. Eu costumo dizer que o suporte é, na verdade, é um experimento para você identificar, dentro da área de tecnologia, qual aquela que é mais parecida com os seus talentos, né? Com as suas habilidades, né? Porque é legal você trabalhar com aquilo que você gosta, né? Trabalhar apenas por dinheiro, por obrigação, fica cansativo. Vai ficar mais fácil não ir naquele dia que você não está com vontade de trabalhar. Mas é diferente quando você trabalha por vocação, por gosto, né? Por amor e paixão por aquele negócio. Então o suporte, até um toque que eu dou para a galera que está entrando, procure aquilo, porque o suporte tem contato com todas as áreas. Exato. Perfeito. Ele atende o jurídico, ele atende a presidência, a finança, controladoria, marketing, comercial e tudo mais. E dentro todas essas áreas, a TI ela age diferentemente, dando soluções e apoio, né? Então, veja se você está mais ali do lado do BI, do lado de desenvolvimento, do lado de infra, do lado de segurança, de telecomunicações, né? Tem diversas áreas, experimente. Não queira sair apenas por sair e dizer não faço mais parte do suporte, subir um degrau. Isso pode ser um passo que você tem que dar outro atrás depois. Né? E tecnologia é para quem gosta, né? Porque tem que estudar. A gente sempre costuma falar, né? Às vezes eu pego molecadinha, né? E tá lá decidindo o que vai fazer da vida e aí, acho que eu vou fazer uma faculdade de TI. Aí eu pergunto, tá, mas por que você vai fazer? Porque dá dinheiro. Fala, cara, esquece. Coitado. Falei, se você não... Contou, né? Ninguém contou essa parte, né? Lá para ele, se você não quiser, se você não gostar de estudar e tá escolhendo só porque tá falando na televisão que dá dinheiro e que tem vaga sobrando e tudo mais, esquece isso, né? Na realidade, assim, tem muita vaga, mas para quem está preparado, para especialista, não é bem assim do jeito que fala na televisão. E quem entra para a tecnologia tem que gostar de estudar, porque enquanto você estiver em tecnologia, você vai estudar. Não interessa a idade que você tenha, não interessa em que momento você está. Né? A gente sabe que as tecnologias vão mudando e no momento que a gente está agora, piorou. Né? Todo dia tem coisa nova, todo dia eu abro um artigo, ou abro alguma coisa que alguém está falando no LinkedIn e falo, putz, isso aqui já tenho que correr atrás, porque isso eu não conheço. Cara, é muita coisa, independente do caminho que você seguiu, né? Qual a vertente de tecnologia você está seguindo. Então é isso, né? Tem os degraus, igual, né, o Ricardo, você falou, e tem muito esforço de estudo ao longo dessa construção de carreira. E não para, né? Não para. Eu acho que não preciso nem falar, acho que você estuda até hoje, Ricardo, a gente está sempre vendo alguma coisa diferente. Estudar, né? Porque senão a gente fica para trás. Né? Exatamente. Então, essa construção de carreira com essa vida de estudos, eu costumo falar que tecnologia é para quem é curioso, né? Quem tem a curiosidade ali dentro da sua personalidade, geralmente se dá bem com tecnologia, porque vai todo dia ver coisa diferente, e aí quem é curioso vai acabar indo atrás, e aí sempre está estudando, sempre está lendo uma coisa diferente, tentando entender um termo novo que surgiu no mercado e você não conhece. Então faz parte, mesmo que você esteja no topo da cadeia ali, como C-Level, coisa do tipo, não adianta, sempre tem alguma coisa nova. Né?
E eu ia até perguntar, né, depois dessa trajetória toda, né, você chega agora há um tempo no grupo ReHap, e aí eu falo que parece que a carreira vai moldando a gente e a gente chegar onde a gente está, né? Eu vi que você falou Natura ali, passou varejo também, embora você não estava na linha de frente do varejo, mas ali dando todo o suporte, né? E aí você vai para o grupo ReHap, que é varejo mesmo, né? Varejo na veia ali, né? E-commerce, loja em shopping, loja de rua. Como é que é essa transição para chegar nesse momento e falar, pô, agora 200 lojas, mais de 200 lojas, enfim, né? Eu sei que é um grupo muito grande para poder manter isso funcionando e com a pressão do varejo, porque varejo não tem folga, né? Não tem folga, os desafios são gigantescos, porque a gente depende muito de temperatura do mercado. Sim. Né? No primeiro semestre do ano, inclusive, é um semestre onde a gente fica com a loja aberta, né? Para manter o nosso negócio, claro, mas a coisa acontece mesmo no segundo semestre, né? Mais especificamente no terceiro, no último trimestre do ano, né? É outubro, novembro e dezembro. Mas foi um choque de realidade, porque eu não citei, mas eu também tive uma rápida passagem pelo Banco Votorantim, com um projeto temporário mesmo, antes da pandemia. Mas por que eu estou citando isso? Existe uma grande diferença entre indústria, varejo e o bancário também que eu passei, né? Principalmente em relação ao orçamento. Né? A indústria, você precisa manter a coisa funcionando ali, né? A produção não pode parar. Perfeito. Porque senão isso é um gap na produção, que traz um gap de faturamento, que traz um gap de entrada, etc., de receita. Mas é muito mais tranquilo a indústria, né? Porque você faz tudo aquilo funcionar e tudo caminha bem, né? Ela não tem uma rota, apesar que a Natura ela tem também as suas lojas do varejo, mas a Natura ela iniciou como simples indústria, né? Sim. De cosméticos. E banco, tem gente, os bancários que da minha área, os meus amigos que me escutam falar isso, eles ficam até meio assim, mas eu vejo dessa forma, meio que dinheiro infinito, né? Para projetos e tudo mais, eles investem muito em segurança, investem muito. Né? E o varejo ele depende muito de como está o momento do mercado. Isso dita muito de como vai ser a aprovação de um orçamento, o planejamento do ano, etc. e tal. E quando a gente fala de movimento, de temperatura de mercado, a gente depende de muitas coisas. A gente depende, primeiro a gente aprendeu, não pode ter pandemia, né? Primeira coisa, né? Já ajuda muito, né? Mas a economia do país, e como tudo anda na economia, como é que está a frequência e o poder de compra do consumidor, ele dita de uma forma muito assertiva de como que vai ser o nosso trimestre, de como vai ser o nosso ano. E tudo isso está correlacionado à evolução de projetos, à aprovação de orçamentos para a gente conseguir desenvolver aquilo que a gente tem vontade dentro da empresa, né? Porque TI, igual o Rogério estava falando agora, todo dia tem coisa nova. Né? É impossível a gente estar o tempo todo utilizando tecnologias de ponta. A gente gostaria, né? Mas é o sonho, né? É o sonho, né? Mas é muito diferente, cara. O varejo e até por uma questão, acho que e você colocou muito bem, né? Essa questão de mercado que influencia em todos os segmentos, né? A gente já entrevistou gente aqui de tudo que é segmento, inclusive do bancário, né? E realmente o financeiro, o mercado financeiro, a gente enxerga de uma forma diferente. Parece que o dinheiro fica mais concentrado ali, né? E quando a gente pega o varejo, a gente está falando do usuário final, do consumidor lá, que se a inflação está alta, se a economia está ruim, o cara ele vai optar onde gastar o dinheiro dele. E aí, quando a gente olha para o consumidor final, óbvio, né, a grande maioria, né, estamos falando aí de milhares de brasileiros, tem um orçamento limitado. E aí ele vai escolher o que é prioridade para me comprar. Né? É a comida, é a escola, é não sei o quê, é o brinquedo, é o perfume no cosmético, né? Enfim. E aí você começa a fazer escolhas, né? Então ele depende muito do mercado. Né? O financeiro é um pouco diferente, né? Então, por isso que ele tem dinheiro em mais abundância, vamos dizer assim, né? Boa. E eu acho que também o varejo ele tem uma característica, você pode me corrigir se eu estiver errado, diferente, por exemplo, de um ramo alimentício, que um delivery, uma compra online ultrapassa uma compra, né, no local, tudo mais. Eu acho que o varejo, especialmente, ele ainda não teve essa virada, né, da compra online. Ela representa,
Mas eu acho que tem muito assim, né? Eu quero comprar uma coisa que ela é palpável, eu ainda quero ir na loja, ver, pegar, ver como é, ver o tamanho, ver se faz sentido. Então, eu acho que também tem essa característica do online não ser muito maior do que uma venda presencial e tudo mais, porque online depois, a gente linkando um pouco com pandemia e tudo mais, para a economia, né, foi excelente, porque se a gente for falar de delivery de coisas, foi um crescimento absurdo e a gente conhece, né, locais de venda de comida e tudo mais, que o delivery hoje representa 80%, 20% de venda na loja, por exemplo. Né? E característica de varejo de bens de consumo mais duráveis, né, que a gente fala, então um brinquedo, uma roupa, enfim. Uma TV, uma né? TV, exatamente. Cresceu, mas eu acho que ainda não teve essa virada, né? Eu acho que ainda tem muito da loja, né? Então, igual você estava falando, momento de economia, quando a economia vai bem, você expande mais, né? Você abre mais lojas, né? E isso falando no varejo como total. Então, eu queria entender de você, se é isso mesmo. Uma parte bem bacana de trabalhar no Grupo Rehap é que o nosso CEO, Thiago Rebelo, né? Junto de toda a equipe, o time que está abaixo dele, o nosso CDO, o Paulo Henrique Farroco, fala muito de inovação. Perfeito. E para a gente se diferenciar e sobreviver nesse mercado, de fato, é muito necessário você surfar aquilo que está no hype e buscar não só aquele cliente que vai ali visitar o shopping atrás da nossa loja. A gente precisa ser omnichannel, hoje em dia não tem como não ser, né, para você conseguir se manter ali numa receita que de fato é interessante para a companhia. Precisa explorar todos os meios para você atender o cliente no tempo que ele precisa. Perfeito. Tem um lance que é muito bacana, que a Rehap está fazendo agora. Você, nas grandes capitais, você compra pelo site ou por um parceiro e você recebe em até 3 horas o seu brinquedo na casa. Muito bom. Esqueceu um aniversário de última hora, está sem tempo de ir no shopping, a gente está nessa frente. Legal. A gente consegue te atender, né? Com parcerias com o iFood, com 99 entregas, etc. Sim. A gente consegue fazer essa entrega. Então, a gente tenta manter essa competitividade, aproveitar as facilidades que o mercado nos oferece, dar o apoio através da tecnologia, para que a gente consiga não ficar para trás em relação ao mercado, né? Acho que a pandemia disse muito isso, né? Como não parar, mesmo em situações emergenciais, né? Dessa forma, a gente explorando a tecnologia, as facilidades que o mercado nos oferece, para a gente não parar de girar a nossa engrenagem, né? Então, não é porque a gente está trancado dentro de casa ou que você não consegue ir até o shopping que a sua criança vai ficar sem um brinquedo. A gente consegue entregar o seu brinquedo em até 3 horas. Isso é muito interessante, né? Com os desafios logísticos que o Brasil tem, né? A gente falar realmente do tamanho do Brasil, a extensão territorial, então você tem uma entrega em 3 horas, eu acho que nas principais cidades, obviamente que não é para qualquer lugar, né? Eu acho que nenhum fornecedor faria isso, né? Nem Mercado Livre, nem Amazon, tem lugares que a gente sabe que o prazo é maior, mas você ter uma entrega em 3 horas nas principais já é um grande desafio, assim, superado, né? Diferencial. E um grande diferencial de vocês. E aí eu ia perguntar, na sua carreira, fala pra gente, conta pra gente um projeto assim que você liderou, que você falou, pô, esse foi um divisor de águas, ou foi um negócio que eu me orgulho muito, que eu construí, enfim. Eu tenho alguns. Muitos projetos. Fala um que seja um destaque aí pra gente. Tá. Vamos lá. Vou falar na ordem, tá? Quando eu comecei na Natura, nós tínhamos uma sala de reunião, que era a sala onde semanalmente ocorria o Comex. Né? Reunião ali semanal, onde se juntavam os vice-presidentes junto do CEO e passavam a manhã inteira lá, às vezes estendia para tarde. Cara, e era uma sala, foi o meu maior desafio quando entrei lá, porque no dia do Comex eu era chamado o tempo todo, eu cheguei a ficar dentro dessa sala, prestando suporte ali por diversas vezes, e o pessoal tinha muita dificuldade. Eu costumo dizer que a tecnologia, quando ela funciona, qualquer um consegue utilizar. Verdade. Né? E ela foi feita para qualquer um utilizar, não é só para especialistas. Né? E essa sala, ela tinha
através de videoconferência, diversos outros representantes da América do Sul, de outros países, e entrava por videoconferência. Tinha também o conteúdo que precisava passar ali, e às vezes mais do que um conteúdo, então tinham diversas TVs e tinha equipamentos de tecnologia, mas nós não tínhamos uma facilidade de uso daquilo. Então, todo momento que precisava deles mesmos mexer ali, interagir com aqueles equipamentos, era uma luta. Era um monte de controle remoto. E foi quando a gente, junto do time, começou a olhar para o que a gente pode fazer melhor aqui dentro. E a gente começou a pesquisar e fomos atrás de usar a automatização ali dentro dessa sala. Né? Eu vou pular bastante, mas como é que ficou isso? A gente tinha um único tablet na mesa. Através desse tablet, a gente tinha, através de alguns cliques, qualquer pessoa conseguia fazer, mexer na iluminação, na persiana, no ar-condicionado, no som, nos microfones, nas telas, na videoconferência, no conteúdo e... o que mais? Esqueci alguma coisa? Até no VoIP da mesa, entendeu? E através de alguns cliques ali. Claro, foi um projeto muito caro, né, que dependeu de um planejamento muito assertivo, de um fornecedor bem bacana para nos ajudar com isso, mas foi uma entrega que eu me orgulhei muito, porque ia para lá para acompanhar toda a criação, a infraestrutura, o cabeamento, durante a noite, durante o final de semana e tudo mais, e ver tudo isso acontecendo foi muito gratificante. Então, quando você participa de um projeto do início ao fim, que entrega uma experiência para o colaborador, para quem vai utilizar ali, que superou aquela dificuldade que tinha no passado, isso é sensacional, né? É muito legal. E acho que um dos principais fatores da tecnologia é oferecer facilidades, né? Eu acho bem interessante quando você comenta isso, né? Você vê o usuário de fato utilizando e gostando daquilo, né? Eu acho que isso acaba sendo uma satisfação, porque aí você vê, primeiro, você não jogou dinheiro fora, porque a gente visita muito, a gente fala com muita gente, a gente vê muito projeto que é dinheiro joga fora. Que conta, né? Às vezes até o gestor tem São Paulo contando o projeto brilhante que ele fez, e aí, mas e a utilização? Não, mas é meia dúzia ali que usa. Aí você fala, cara... Aí eu falo que é mais orgulho do criador do que de quem tá utilizando, né? E aí quando você vê um projeto desse, colocado no ar, funcionando e trazendo benefício, né? Trazendo benefício em tempo, em agilidade. E TI passa muito por isso, né? Eu acho que por isso que TI hoje acaba sendo um fator estratégico, né? A gente está falando de um projeto de, sei lá, dezenas, centenas de milhares que todas as empresas têm, né, de desafios, mas o legal é quando você consegue melhorar a performance, trazer algum resultado para a companhia e ajudar lá no finalzinho, né? Às vezes a pessoa não olha para isso, mas lá no final eu estou conseguindo ajudar com esse projeto aqui que eu implementei. A tecnologia ela foi criada para ajudar na vida da gente. Para ajudar, não é para ajudar, né? Para simplificar a vida da gente. Muitas vezes atrapalha, quando mal usada, né? Quando mal usada, atrapalha. Quando mal usada. Então, esse é um dos projetos que eu me orgulho muito. Dentro da Natura também, eu criei ali eu tinha poucas pessoas para atender, mas eram muito exigentes. Quando era chamado, às vezes eu passava o dia inteiro sem ser chamado, né? Mas quando era chamado, eu precisava trazer uma resposta de uma forma muito rápida. Na hora, né? Então, eu criei um método, eu criei um prontuário, digamos assim, né? É utilizado esse termo na saúde, né? Mas eu apelidei isso, é o prontuário dos meus colaboradores que eu atendo. Então eu tinha ali todo o arquivo de cada VP do CEO e cada fundador e cada conselheiro, eu tinha tudo ali, o que o cara usava, os acessos, eles compartilhavam, era uma pessoa de muita confiança, né, ali dentro. Então, muitos deles compartilhavam as senhas comigo. Os conselheiros têm uma certa idade, né? Sim. Têm bastante dificuldade com tecnologia. Então, eu criei ali documentos para cada um deles, onde eu tinha tudo que eles precisavam, arquivos, eu mantinha uma rotina de backup de tudo aquilo que eles utilizavam. Então, esse acervo, que era a minha base para atendê-los, foi bastante importante. Então, a organização nessa minha passagem por lá foi algo que eu utilizei a fundo, assim, e é um dos projetos que eu me orgulho demais. Outro projeto que eu gosto bastante, tenho muito orgulho, quando eu estava no Grupo SBF e rolou a pandemia, a gente, do nada, foi mandado para... O lockdown aconteceu, né? E a operação foi mandada para trabalhar em casa, e nem todo mundo tinha notebook ainda, a maioria das máquinas eram desktops, né? Então, como é que você manda uma pessoa para trabalhar em casa com desktop?
Aquela logística de enviar um monte de desktop para casa. Né? Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Aconteceu bastante. Aconteceu um pouquinho. E então a empresa precisou comprar muitos notebooks na época e a gente precisou mandar esse pessoal para trabalhar de casa e foi uma correria gigantesca. E a gente não tinha estruturado, eu era muito novo na empresa, não tinha estruturado um processo, um fluxo de onboard, né, casado ali com o RH, para atender novas contratações, ou se não, o notebook do Ricardo queimou. Como é que a gente faz para preparar um notebook exatamente com tudo que o Ricardo tinha, com o backup que ele precisa, para que ele não perca nada e não leve prejuízo nisso? Então não tinha, né? Esse projeto que eu participei lá foi um projeto de revitalização de todo o onboard, junto da área de RH, de treinamento e desenvolvimento de pessoas. A gente definiu datas de contratação dentro do mês, né? E como receber um funcionário de uma forma melhor. Como esse cara chegar e não ter que ficar aqui na área de TI esperando o notebook dele, a configuração e tudo mais. Então, a revitalização desse processo de onboard foi muito importante, porque a gente podia fazer em pequena ou em larga escala, independente do número de colaboradores que a gente tinha. No dia da contratação estava tudo perfeito ali, os notebooks, os acessos, tudo configurado, a pessoa recebia uma carta, seja bem-vindo. Hoje é muito comum entrar no LinkedIn e ver aquela foto, né? Pois é. Onboard virou não virou mais um ativo só de TI e RH, virou do marketing também. Exatamente, né? Exatamente. E foi muito gratificante, porque a gente chegar nesse estado da arte, junto com o meu gerente na época, a gente conseguiu superar essa dificuldade automatizando, utilizando o System Center, que é um facilitador da Microsoft nisso, e nos trouxe muitos benefícios. A gente foi bastante elogiado pela área, a evolução que a gente fez é um dos projetos que eu gosto. E para fechar, agora no Grupo ReHap, eu aceitei o desafio de trabalhar, né, com telecomunicações, à frente do NOC, né, e peguei um ambiente onde tinha muita oportunidade. É até chato, né, quando a gente entra numa empresa e a gente não tem... Tá tudo padronizadinho, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas isso não precisa de você, né? Você fala, o que eu vou fazer aqui, né? Deixa eu inventar alguma coisa, né? Eu vou surfar essa onda, mas não fui eu que criei, sim, né? Sim. Então rola isso. Eu acho que a gente precisa de um motivo para estar ali, né? A gente precisa ter algumas entregas assim que você olha e fala, cara, isso aqui dá para fazer um trabalho legal aqui, né? Dá para fazer meu nome aqui. Então, quando eu recebi o convite do Grupo ReHap para assumir essa área, ela estava mudando, principalmente dentro de infraestrutura, a mentalidade. Tinha, naquela época, muitos fornecedores, tinha muitos serviços terceirizados, né? E não era a entrega que a empresa merecia, né? Gastava-se muito dinheiro com uma entrega muito razoável. Então, como fazer isso dentro de casa, gastando menos, com um retorno muito mais caprichoso? Cara, eu fui para dentro, aceitei o convite, peguei as contas de telecom, comecei a olhar tudo que gastava, o que a gente tinha dentro da loja de link de internet, de telecomunicações, como é que era o nosso parque, como é que a gente media a visibilidade da empresa, o monitoramento. Já imaginou receber os alertas de monitoramento da sua empresa na palma da sua mão? Com o Command Center da IT Universe, isso já é uma realidade. Agora você pode receber alertas diretamente no Telegram, de forma remota, rápida e de onde estiver. Os alertas são automatizados por uma ferramenta, categorizados por nível de criticidade e organizados por cliente em grupos exclusivos. E o melhor, você personaliza da forma que preferir, tudo configurado para entregar o que realmente importa em tempo real. Seu Command Center com monitoramento 24/7, na palma da sua mão, aonde você estiver. Praticamente só pagava, cara, não tinha uma entrega de fato, não tinha books mensais, não tinha indicadores, não tinha nada. E eu falei, cara, aqui tem uma grande oportunidade. Então eu comecei do zero, revendo todos os links, chamando os fornecedores, renegociando toda a nossa comunicação da loja, definimos um padrão, quais são os links que a gente vai ter na loja. E da forma que a ReHap, quando nós assumimos, ela tinha um negócio, ela cresceu, conforme ia abrir nas lojas, ela ia chamando os fornecedores, eu estou precisando disso aqui. Então as negociações elas eram apartadas, individuais. E bem pontuais. Né? Bem pontuais, né? Então
o trabalho que nós fizemos foi chamar os fornecedores, os maiores fornecedores de telecomunicações, e junto deles tentar fazer uma negociação por volume todo, global, volume, né? Global. Isso nos dá um potencial de negociação absurdo. É muito diferente. Ô, Ricardo, o que a IT Universo consegue me entregar nesse ponto aqui? E é diferente eu falar, Rogério, eu tenho tantas unidades aqui, centenas de unidades, é totalmente diferente. Né? Você vai se interessar muito mais por mim. E você passa a ter o poder de barganha. E no varejo de rede, né, isso é muito usual, né? Então, quando você pega o varejo num todo, né, eu não só RIEP, mas RIEP, Casas Bahias, enfim, tudo que tem, né, que tem volume, que tem grande quantidade de lojas, você consegue ter um poder de barganha, né? Não gosto de falar assim, mas é a realidade, né? É a verdade. E nós tínhamos uma despadronização impressionante em relação a links defasados. Tínhamos links dedicados de 2 MB, 6 MB, que não servem para nada hoje. Né? Ainda tínhamos muitos links com meio físico, ADSL, cabo coaxial, tecnologias ultrapassadas. Então, quando a gente olhou tudo isso aí, eu chamei o meu gerente, Bruno de Crédito, que é um grande líder, um grande parceiro, e falei, cara, a gente tem uma grande oportunidade aqui, só que é uma briga boa. Porque você entrar para fazer criação de infraestrutura dentro de shopping, cara, dentro de condomínio, é um desafio. Você tem que ter muita paciência, tem que ter muito cuidado. Imagine você passando uma fibra em cima dos corredores de um shopping da rede Iguatemi, entendeu? De uma rede Bourbon, onde tudo que você faz pode te causar um grande prejuízo, um grande risco, né? Porque você faz isso de noite e depois, no outro dia, 10 horas da manhã, o shopping tem que abrir. Janelinha curta, né? Exatamente. Padrão, né? Para ter emoção, né? Exatamente. E eu estou falando de 200 lojas. E nós temos 2 links por lojas. Então, são 400 links. Tá? Refazer toda essa infraestrutura em comum acordo com o fornecedor, que são as operadoras, com os shoppings, com as empresas de manutenção do shopping, mais o seu time de lojas, para que toda essa engrenagem gira e te traga o resultado esperado, e não prejuízos. Cara, foram boas noites de sono que eu fiquei ali preocupado, porque as operadoras são super parceiras, mas nem toda a equipe técnica ela tem esse comprometimento de chegar lá e ser assertiva e entregar um trabalho caprichoso, tomar os cuidados que precisa. Tem shopping que exige uma lista de NRs gigantesca de segurança, né, para permitir que o cara acesse um fogo e tá certo. Tá certo, né? Se o cara se acidenta ali também, o nome que vai é o nome do shopping, né? Ó, tal pessoa se acidentou no shopping tal, e vai pra mídia e aí vira aquele estardalhaço todo. Exato. Então, em 1 ano e 7 meses, nós conseguimos concluir a substituição de todos esses 400 links nas nossas lojas, trazendo maior conectividade, velocidade, conexão de qualidade, e isso implementou lá na frente uma experiência melhor, não Excelente. Só para os colaboradores de loja, para a operação, mas principalmente para os nossos clientes. Porque a ponta é essa, né? Tudo Isso é para poder suportar a tecnologia que roda na loja, para que você consiga ir na loja, ser atendido rapidinho, passar na fila rápido, pagar rápido e ir para sua casa feliz. Exatamente. Então foi um desafio que eu aceitei, não foi fácil, mas trouxe bons resultados e principalmente trouxe um saving legal, porque nós tínhamos uma rede ultrapassada e cara. E cara, né? E cara. E é até interessante, né? Porque com telecom a gente vê que isso é muito comum, acho que todos nós, como pessoa física, pelo menos uma vez por ano, ou a cada 2 anos, você vai lá ligar para o operador e você vai renegociar tudo. Exato. Porque a tecnologia vai ficando ultrapassada, né? Aí você tá lá com um linkzinho de 100 mega, pagando uma bala, você fala, pô, agora tem um de 600 pelo mesmo preço. Então é uma coisa que todo mundo faz. Isso acontece também no varejo? Acontece. Também no corporativo, não é diferente do... Não é diferente. Mas eu acho que o mais importante nessa história é a gente ter a preço justo aquilo que nos atende. Sim. E sem nem menos nem mais, sabe? A gente tem um modelo de firewall que ele tem uma capacidade de transmissão e que é de throughput, né? Sim, então eu preciso respeitar isso. O que vai adiantar eu ter um link de 1 GB dentro de uma operação onde o meu firewall ele trabalha apenas a 250 megas? Não entrega, né? E às vezes a minha operação nem precisa disso.
Então, o trabalho de telecom, de telecomunicações, ele precisa ser olhado de fora da caixinha. Primeiro, o cara, para ele não gastar mais do que ele precisa, né? E não desperdiçar o orçamento dele. E entregar uma qualidade para aqueles que estão envolvidos ali com aquela operação, né? A operadora sempre vai querer te vender mais e mais e mais. Às vezes a gente acaba de fechar um contrato para alguma coisa, da semana que vem ela já está... O que a gente tem essa semana? Né? Vamos lá, né? O nosso gerente de comercial, né, digamos assim. Então, precisa ter o equilíbrio e as decisões corretas para você não acabar se atrapalhando aí. Você falou de uma coisa interessante, né? Que é essa questão do saving, e aí eu quero fazer um link com projetos, né? Você falou de vários projetos, aprovação, investimento. A gente sempre faz essa pergunta, né, para os entrevistados, porque, como você falou, tem segmentos que têm um orçamento mais abundante, e aí ele não tem tanta dificuldade de aprovar investimento, e a gente sabe que tem segmentos que trabalham mais de acordo com o mercado, com a economia. Como é que funciona essa sua busca de investimento? Como é que você atrai essa questão de investimento? O saving ele é importante, porque você fala, eu preciso desse investimento, mas eu economizei tanto aqui. Né? Falar um pouquinho de ROI, de como que a gente consegue mostrar, eu acho que, resultado para poder buscar um investimento, enfim. A gente acha até um pouco injusto, né? Como é que funciona essa parte de saving dentro da companhia, dentro das empresas. Das empresas, no geral. Porque, né? Como um todo, eu acredito que seja assim. Por onde passei, pelo menos, foi. Aquilo que você economiza nem sempre volta para você, né? Na maioria das vezes não, na verdade. Na maioria das vezes não, exatamente. E no começo não tinha essa noção, né? Então, opa, aqui eu estou economizando tanto, então eu vou pegar esse tanto, eu acho que eu vou aplicar aqui ali, mas nem sempre é assim. O mais importante, eu acho, é a gente conseguir atender a necessidade da diretoria, da companhia como um todo, e dar fôlego, né? Dizer que a gente não está ali só para gastar dinheiro, porque a tecnologia ela é vista, pelo menos era, né? E isso é uma frase que não deve ser usada, mas infelizmente a gente por muito tempo passou que a tecnologia era um mal necessário. Olha só, né? Isso é um erro. Não é um mal necessário. Na verdade, é um bem muito necessário. É um bem facilitador, né? E gerador de receita. Perfeito. Não tem como você andar sem a tecnologia, né? Então, deve-se haver um entendimento do poder da tecnologia quando bem aplicada, e em relação ao orçamento, não custa barato, custa caro, né? Custa caro, mas dá para fazer com um orçamento ainda que não da forma que a gente deseja, como infraestrutura, né? Porque a gente tem diversas opções no mercado, né? Mas dá para encaixar. Dá para encaixar você contratando aquilo que é suficiente para você. Mas você convencer a sua diretoria que precisa gastar naquilo que não está ali diretamente um alerta, porque parou, eu chego no Rogério, a gente precisa de um investimento aqui, porque parou, e isso afetou o nosso faturamento em tanto. Agora, eu chegar em você e falar, eu preciso de um investimento, mas está tudo funcionando, o Rogério vai perguntar assim, mas o que parou? Qual foi o nosso risco? E tudo. Fica um pouco mais difícil, entende? Fica um pouco mais difícil. Quando a gente tem um planejamento, mas não tem nada funcionando, o Rogério às vezes não sabe, mas eu que estou olhando ali o tempo todo, eu sei que o negócio está funcionando, mas está arriscado. Existem ali uns picos de consumo de processamento, às vezes de memória, às vezes está gargalhando o link. Mas no Grupo Rap a gente tem uma diretoria que nos escuta muito, né? O nosso gerente também, ele nos acompanha lá na ponta mesmo, onde tudo acontece, e não fica tão difícil a gente conseguir aquilo que a gente precisa para manter e chegar com novas tecnologias, aprovação de orçamentos e tudo mais. Perfeito. Bem legal, né? E eu ia falar disso, né? Principalmente porque quando vocês estão num setor também, né, do varejo, que cada vez mais está essa busca por melhores custos. A gente, né, conhece e atende muita gente do varejo, a gente sabe qual que é a briga por custo, que é para você ser competitivo na ponta, né? A gente sabe que todo mundo está brigando ali no varejo, às vezes por centavos, poucos reais ali, você pode perder uma venda, né? Como é que a TI pode gerar valor nesse sentido, né? Você já acabou falando um pouco, enfim, que você colaborar com essa redução. Como é que a TI, como é que você, né, dentro do seu papel como gestor de TI, consegue colaborar para que seja eficiente aí no custo e tenha uma boa margem, que melhore uma margem de venda, né? Que às vezes a pessoa não consegue fazer a ligação, né? Mas eu TI, o que eu tenho a ver com o produto, com o brinquedo que está lá na gôndola da loja? E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A gente não consegue ver a tecnologia,
A gente não sabe quem entra numa loja, numa operação de uma indústria, do varejo, onde quer que seja, dentro de um hospital. Você não vê a infraestrutura, não sabe como tudo aquilo funciona. Mas você pode ter certeza que se não funcionar, alguém vai sentir. Né? Vai causar um grande estrago. Então, eu acho que quando a gente fala de tentar trazer melhorias e tudo mais, e olhando para dentro de tecnologia, provar o valor disso é você primeiro mostrar como que manter tudo aquilo funcionando, quanto de valor que aquilo agrega para uma empresa. Eu que estou à frente do NOC, por exemplo, eu estou tentando fazer um cálculo em relação às lojas. Claro que isso é individual de cada loja, mas você pega o ticket médio de que cada um que entra naquela loja gasta, você pega os picos de maiores movimentos e tenta entrar num cálculo de aquela loja, naquele horário, por 1 hora parada, quanto de prejuízo que ela gera. Então, acho que o valor de uma área de telecom, de monitoramento, de observabilidade, ela se prova quando você apresenta, quando aquela operação está indisponível, o quanto que você deixa de ganhar. Então, naquele book mensal ali, se você apresentar as nossas top 20 lojas no último mês que passou, no horário de funcionamento do shopping, a gente não deixou a loja desconectada em nenhum sequer momento. Então ela faturou tudo que ela precisava faturar. Entendeu? E isso é agregar valor. Você trouxe valor, acho que respondendo a sua pergunta, é isso que você entendeu. Sem dúvida. Você trouxe valor à sua área e justificou o porquê que é importante manter funcionando. Nessa linha, eu entendo que a gente consegue justificar a necessidade de aplicação de orçamentos para continuar entregando disponibilidade e eficiência para que o seu negócio flua da melhor forma possível, operacionalmente falando. E eu acho que o varejo também ele tem a característica da sazonalidade, né? Então, eu acho que quando a gente, igual você estava falando de observabilidade e tudo mais, quando a observabilidade acaba trazendo valor para o negócio, quando você consegue prever a sazonalidade e não tem nenhum problema, né, com isso. Então, por exemplo, igual você me falou, o faturamento ele se dá principalmente no último trimestre. Então, lá no último trimestre, o que a gente tem? Dia das Crianças, Black Friday, Natal, enfim, tem uma série de datas comemorativas, férias, né? Uma série de datas comemorativas que acaba trazendo um volume maior de clientes para dentro da loja ou para dentro do seu e-commerce, enfim, qual seja o canal, né, de venda, e que você tem que suportar isso, que deve ser um super desafio, inclusive, né? Pô, você pensar que você tem hoje um volume de, sei lá, de 1 e daqui a um tempo você vai ter um volume de 10 e você tem que suportar essa sazonalidade, né? De uma forma muito eficiente, deve ser um super desafio, né? Então, queria ouvir um pouquinho também. Bacana. Você foi muito assertivo, cara. A sazonalidade, o varejo, ele olha com ganância, né? É ali que a gente vai fazer o nosso nome e tudo mais. E a REP não é diferente disso. A gente tem o costume de mudanças drásticas que nós vamos aplicar no nosso ambiente de janeiro a junho. Perfeito. Tá? De julho até, ali pelo menos é para ser assim, de julho a setembro, a gente testa aquilo que a gente mudou. E de outubro até dezembro a gente mantém. A gente não altera nada. É um freezing. Exatamente. A não ser que a gente tenha uma aprovação de GMUD muito emergencial para a gente fazer aquilo lá, e existem comitês que vão aprovar aquilo, porque mudanças trazem riscos, né? Então, a gente se prepara muito para essa sazonalidade, é montado um planejamento muito grande para a gente conseguir absorver da sazonalidade um melhor desempenho que a gente pode em relação a atrair receita para a companhia, né? E esse ano não vai ser diferente. A gente tem alguns desafios, nós estamos no ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, né? Isso tudo afeta a visitas aos shoppings, né? Mas a gente está bastante otimista. Os últimos anos do Grupo REP foram excelentes. Eu estou bastante otimista em relação aos resultados desse ano também, não vai ser diferente. A gente fez muita coisa nos últimos anos, a gente saiu de data centers, a gente é totalmente Google hoje, migramos toda a nossa operação
para o GCP, a gente fez essa revitalização da telecomunicação das nossas lojas. Nós estamos com um facilitador com o nosso frente de caixa para tentar melhorar a velocidade e a experiência dos colaboradores através de vendas rápidas, através de smartphones e tudo mais. Tem o NOC também, que eu tenho a honra de estar à frente dele, trazendo visibilidade e observabilidade para toda essa operação. Então, é feito um movimento muito forte, tanto de todas as áreas, né? Tanto do marketing quanto do comercial. Nós, do lado de tecnologia, estamos prontos e preparados para manter essa operação de pé, né? Mais do que o necessário. Tem dias da sazonalidade que tem lojas que funcionam até 24 horas, né? Sim. Né? Tem shopping que fica aberto no Natal, além do horário, às vezes vira e tudo mais, e a gente está preparado para isso. De tédio a gente não morre no varejo. Então, E até uma coisa interessante, né, que ele contou pra gente, isso já nos bastidores, né, que ele falou da sazonalidade e as lojas, elas abrem e fecham, né? Existem lojas que são temporárias. Eu achei isso muito interessante, porque você fala, pô, tem uma loja e faz todo sentido, né? Porque por que manter uma loja aberta no momento que ela venderia muito pouco ou que ela venderia bem menos, né? Exato. Então você aloca aquilo naquele momento. Eu acho que isso é otimizar, usar o custo de forma eficiente, né? Você utiliza durante aquele período, depois desmobiliza, e obviamente que a maioria das lojas são aquelas fixas que tem o tempo todo. Isso permanentes. Isso é muito, até então, na verdade, é muito comum no varejo, mas até então eu não tinha ouvido falar disso. Aí quando eu falei, poxa, aqui faz muito sentido, né? Nessa gestão do custo, né? Isso faz muita parte quando a gente entra num shopping e fala, eu tenho a sensação de que tinha uma loja. Parece que tinha uma loja, não sei. As coisas no shopping, elas mudam muito, nem sempre a gente percebe, né? Muda muito. Então, isso que você falou agora tem a ver com a nossa sazonalidade, sim. É uma estratégia de abertura de lojas que a gente chama de pop-up, que na verdade são lojas temporárias, para se a gente aproveita ainda mais essa sazonalidade. Então, se existe uma oportunidade dentro do shopping, da gente abrir uma mini loja, a gente já tem uma no terceiro andar, mas a gente consegue abrir também uma loja no térreo, por que não? Né? E espaços em shopping são muito concorridos. Sim. Tá? São muito concorridos, é muito difícil. Então, primeiro, se eu abrir, eu não deixo meu concorrente abrir. Segundo, eu tenho um estoque maior, né? E estoque é um diferencial nessa parte do ano, porque nem sempre a gente consegue espaço para armazenar tudo que a gente precisa. Se eu tenho mais estoque, eu consigo atender melhor os meus marketplaces e vender e conseguir entregar no time que eles precisam. Porque quando a gente fala de varejo, a gente fala também de variedade, no sentido de ter tudo aquilo que o mercado está exigindo, né? Então, cara, a gente dentro de uma loja de brinquedo, são milhares de brinquedos, tem tudo. Sim. E cada um tem um estilo, tem um hype, né, das coisas que estão ali. Então, essas lojas temporárias, elas nasceram para nos ajudar com estoque, para nos ajudar a ampliar a nossa receita, e são estrategicamente temporárias mesmo. No sentido de nos atender por um tempo determinado. Algumas dão tão certo que permanecem abertas. Olha que negócio interessante, né? Você vê que a gente começa falando de tecnologia, mas aí você começa a ver que tá ligado à estratégia, enfim, né? Tem uma estratégia, tem logística, tem estoque, que é armazenamento, né? Porque a gente entra na loja, né? E aí foi uma coisa que a gente conversou um outro dia, e até interessante, você fala, onde é que tá o estoque? O estoque tá ali, tudo que a gente tá vendo, né? A gente tá andando pelas gôndolas, ali tá o estoque, porque todo mundo acha que atrás, lá nos bastidores da loja, né? Depois daquela portinha, onde tem, de repente, um lugar para o pessoal comer ali, descansar e tal, acha que tem um estoque gigantesco ali atrás. E na maioria dos comércios isso não é verdade. Não é verdade. Numa loja de tênis, numa loja de roupa, enfim, na maioria não é verdade, exceto no hipermercado e tal, né? Então, acho que faz muita parte da estratégia você ter o máximo das coisas organizadas ali, já é o próprio estoque, né? Exatamente. Quando você falou a gente começa falando de uma coisa e vai caminhando, isso me chama a atenção para um ponto que é um paradigma, né? No passado, o negócio andava e chamava a tecnologia só às vezes. Hoje é impossível você pensar no negócio e principalmente na evolução disso sem pensar na tecnologia, né? Eles precisam andar juntos. E a tecnologia vai te ajudar a você operacionalizar melhor, a você potencializar melhor a sua estratégia. E isso vai ajudar, com certeza, você gerar mais receitas. Então, durante anos, a gente ouviu que tecnologia precisa estar próximo da área de negócio. E a área de negócio precisa estar próxima da área de tecnologia, né? E quando a gente vê
essa comunicação ser assertiva e próxima, as coisas fluem muito bem. É diferente o cara chegar... Eu passei por empresas que aconteceu isso. O cara chegava desesperado na sala de infra, viu, tô com um projeto assim, 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 a gente está inaugurando, hoje é o Go Live e a gente está com problemas assim, assim, assim. Alguém estava sabendo disso? Go Live do quê, né? Go Live do quê? Não, ninguém está sabendo de nada. Então, como assim? É preciso se respeitar a área de tecnologia, né? Ela precisa dar devida importância para que ela entre como colaborador. Sim. Né? E, através disso, trazer resultados melhores, né? Então, eu acho que muita empresa, muita companhia, demorou muito para entender a importância da tecnologia, né? E com o passar do tempo. Quem entendeu isso, saiu na frente. Perfeito. É um ótimo coadjuvante, né, a tecnologia. Hoje, em muitos lugares, protagonista, né, mas no mínimo coadjuvante, né? Eu falo que no mínimo coadjuvante, né? Bom, bem legal, a gente falou bastante coisa, né? Estamos caminhando um pouquinho para o final aí. E aí você falou bastante coisa a gente falou aqui de economia, a gente falou de mercado, né? Saímos até um pouquinho do campo da tecnologia. Eu gosto muito de falar de política, de geopolítica. Aí conta um pouquinho, eu fiquei sabendo aí, alguém me contou que você é uma pessoa interessada bastante em finanças também, criptomoeda, enfim. Tem a ver lá com o seu comecinho da carreira lá, que você ficou no financeiro? Conta um pouquinho pra gente desses... Não, acho que na verdade não. Aí eu não vi a hora de sair daquele... Lá não, né? Lá não, você... eu acho que, como um todo, a galera de tecnologia, ela se mantém no negócio, aqueles que realmente têm paixão pelo negócio, pelas inovações, né? Sim. E pela liberdade, por você sempre ter algo novo para você desbravar. E eu sou muito competitivo, cara. Eu gosto muito de você fala assim, vamos jogar palitinho aqui, vamos agora, e a gente vai apostar quanto? Entendeu? Então, você ter a recompensa por detrás de uma transação ou de algo que a gente combinar de fazer junto, eu acho que é muito bacana. Isso tem a ver também com a carreira, né? É muito legal quando você é recompensado por um bom trabalho que você faz. Então, a valorização do profissional, eu acho que também é bastante importante, pegando um gancho nisso que você está falando. Agora, isso tem muito a ver com hobby, né? Com o que eu faço fora da empresa. A minha paixão por blockchain, por criptomoedas, ela aconteceu ali, o início, o interesse por volta de 2018. Né? Eu acho fantástico, eu acho que é para onde o mundo caminha, né? É o mais próximo de nos trazer uma liberdade financeira que a gente conhece. Tem muito preconceito ainda hoje, né? O Bitcoin e todos os criptoativos que a gente tem. Existe um mau entendimento gigantesco por trás disso ainda também, porque não é interessante. Tem muita gente remando contra, né? Eu acho que, né, tem muitos se mercados, muitos governos, muitos controladores, isso, né? Vamos dizer, né? Se eu fosse um bancário, dono de uma rede de banco, eu também faria isso. Porque eles são os maiores ameaçados disso. Sim, perfeito. Sim. E o preconceito, eu acho que foi muito por conta das pirâmides lá no começo e tudo mais, né? Então cara, acaba trazendo uma conotação negativa também para o mercado, né? Exatamente. Quando na realidade a gente sabe que não tem nada a ver. Aquilo ali são pessoas que tentaram se aproveitar disso para poder fazer coisas erradas, como em qualquer outra coisa. Uma baita tecnologia, né? Exato. É uma baita tecnologia disruptiva, né? Exatamente. Nós estamos falando de Brasil, né, cara? A gente tem uma cultura muito comprometedora, né? Nós somos muito mal vistos por conta disso. E tudo que... Ontem mesmo eu estava comentando com a minha esposa em relação à IA. A IA, ela vem para nos ajudar muito, cara. Mas com certeza vai ter gente, e já tem gente utilizando disso para fazer coisa errada. Sim. Né? Aqui a gente tem uma boa parte da galera que prefere utilizar o seu conhecimento para fazer o mal do que para colher o bem. Exato. Né? Infelizmente, né? Exatamente. Então, eu acho que aqui no Brasil nós somos muito afetados, cara, por uma economia, infelizmente, muito mal gerida. E esse meu desejo por criptomoedas, por investimento de alto risco, por futuros, apostas esportivas profissionais eu também gosto, são alguns dos caminhos que nós, dentro de uma economia fragilizada, né, mal gerida, é o que nos dá alguma saída. Sim. Né? Com certeza isso gera muita polêmica, né? Mas a gente precisa ter uma segunda chance, a gente precisa ter um segundo meio de tentar conquistar os nossos sonhos, de tentar alcançar a nossa independência financeira. E eu não acho que apenas seguindo os nossos padrões o ABC que a gente foi ensinado desde pequeno, né?
a gente vai conseguir trazer os resultados esperados, entendeu? E tem muita coisa importante, né? Eu acho que está abrindo muito o mercado, abrindo muitas oportunidades, né? A gente viu uma transformação no mercado nos últimos 10 anos, né? Até o mercado de influência, o mercado de internet, enfim, né? Que está possibilitando muita gente, eu acho que progredir, enfim, ganhar dinheiro. A gente vê o mercado de criptomoedas, né? Cada vez superando mais, né? Bitcoin batendo máximas após máximas ali. Exato. E outras, e dando uns sustos também, né? Mas quem está nesse mercado tem que estar preparado para isso, enfim. E quem está fora, aproveite os sustos, né? Para você entrar. Exato, no momento certo, né? Tem uma frase bastante bacana: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então tá caindo aqueles que a gente chama de os... Como é que é o nome? Os cavaleiros do apocalipse das criptomoedas. Eles são conhecidos aqueles que a qualquer queda eles estão dizendo que tudo está acabando e era uma bolha. Mas na verdade são grandes oportunidades, né? Enquanto eles estão falando isso, as pessoas estão comprando mais, estão aumentando ali o seu cash, a sua carteira de criptomoedas e para depois, quando estiver lá em cima... Isso é uma característica do mercado financeiro, não é só de criptomoeda, né? Se a gente olhar para as ações, são assim, se a gente olhar para outros mercados, enfim... As ações acabaram de derreter. Eu não gosto desse mercado, mas eu acompanho. E tem gente que fica desesperado, outros comemoram. Sim. Aproveita para entrar. Você não procura um mercado mais flexível, mais confiante e tudo mais. É a sua hora de você fazer o seu dinheiro, entendeu? E mesmo às vezes uma má gestão acaba dando espaço, eu acho que para... A gente está falando de investimento também, né? Um pouquinho, né? Mas espaço. Eu acho que no Brasil não se houve um momento mais propício para investir em renda fixa do que agora. Perfeito. Óbvio que a gente vai entrar em outra esfera aqui. Por quê, né? Por que está pagando tanto? Por que não baixa a Selic? Enfim, é uma discussão, acho que, política econômica aqui, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com tecnologia, viu, Ricardo? Mas tem tudo a ver. Não tem como a gente falar de investimento. Pô, se a gente olhar alguns anos atrás, comprava-se ações através de um papelzinho assim. Entendeu? Hoje a gente consegue fazer isso através de um smartphone. Se eu identificar uma oportunidade, se eu precisar do dinheiro também, a gente vende imediatamente. Então, eu acho que a internet e a telecomunicação, junto da tecnologia, ela tem tudo a ver com esse potencial que a gente tem de ser um investidor como um gestor de Nokia, como um gestor de TI, que são vocês, entendeu? Sim. Eu acho que tudo isso tem a ver, sim, com tecnologia e nos dá a liberdade de diversificar empreendedorismo. Porque investir também é empreender. Com certeza, com certeza. Através disso. Tem tudo que o empreendedor tem. Tem risco, tem investimento, tem risco, tem esforço, tem tempo, tem estudo, né? Tem muita coisa por trás. Tem muita coisa. E com tudo isso aí, fala pra gente como você descansa, cara. A gente só falou de trabalho, a gente falou de investimento, principalmente de alto risco, que depende de inúmeros fatores geopolíticos para que isso dê certo ou não dê certo e tudo mais. Mas conta um pouquinho do seu hobby aí. Parece que você gosta de música, né? Automobilismo e tudo mais. Fala gosto um pouquinho de música, disso. tem muita gente que se surpreende com isso, mas eu sou saxofonista. Eu me surpreendi quando eu me fiquei surpreendi surpreendido também, eu falei, muito bom. Não toco com a frequência que eu gostaria, né? Mas sou pai de família também, tenho 3 filhas, Bia, Biel, Eric, a minha esposa Ju, um beijo para todos. A gente tem que se dividir, né, cara? E a gente tem que atender a todos e a nós mesmos com um determinado equilíbrio para a gente não pirar. Então, o descanso acho que tem a ver também com aquilo que a gente gosta de fazer, né? Estar com a família é algo que eu gosto muito. Como um bom brasileiro, gosto muito de um churrasquinho, né? Amo futebol, sou corintiano, apaixonado. Gosto de automobilismo, né? Já pratiquei em categorias amadoras de kart. Que legal. Isso não é um mero telespectador, né? Você também... não, que às vezes dá raiva, né? Eu não vou ser outro Ayrton Senna, a gente que teve um dos melhores pilotos de todos os tempos, né? Que foi o grande Ayrton. A gente sente muita falta, eu e nós, acho que vocês também todos, né? Teve a oportunidade de saber o que eram os domingos de manhã. Então a gente sente falta disso, às vezes a gente fica meio assim e vai pra pista para ver se dá uma... Isso também é descansar, sabe? Você fazer algo que você gosta. E eu gosto muito de velocidade, cara. Minha esposa briga comigo. Né? Mas acho muito bacana. Já até levei ela, o Gabriel também. Eu acho que a gente precisa explorar, porque às vezes é nessas horas que a gente tem grandes ideias. Né? Uma cabeça cheia de coisas, atolada de serviço. A gente que está no ramo de TI, a gente sabe, entrega problema, o varejo, então nisso fala.
a gente precisa desse timing onde a gente dá uma respirada na mente e dali a gente recarrega as energias para voltar com novas soluções e tudo mais. Dormir às vezes acontece, né? 4 horas por noite. Nesse ano, 7 meses, como você disse, né? Virando ali 200 horas, eu acho que algumas noites não foram dormidas, né? Foi, cara. Às vezes você tá ali, às vezes até prefiro a condução do que o carro, porque ali você dá um... Né? Você consegue dar uma descansadinha, né? Exatamente. Não, mas é excelente, né? Eu sempre costumo falar, né? Eu acho que o trabalho, de fato, ele tem que ser um facilitador, a gente tem que amar o que faz, eu acho que isso é extremamente importante que você falou, né? Fazer só por dinheiro, eu acho que não é nunca será o melhor caminho, né? Mas eu acho que o trabalho ele é um facilitador, ele está no meio ali, mas no final o que importa é isso que você falou, é ter esse momento de lazer, é cuidar da família, é poder, enfim, se divertir, fazer aquilo que gosta, né? Tocar um saxofone e ver uma corrida, né? Até semana passada o Roger e eu estávamos em Curitiba, voltando, né? E aí a gente conheceu uma pessoa no retorno de lá, né? No voo. E aí estava falando disso, né? Que um pai presenteou a filha, um canadense, veio para o Brasil, trouxe a filha para ver agora o GP Brasil, né? O grande prêmio aqui de Interlagos, 15 anos, e aí um presente de 15 anos, eu falei, poxa, e é interessante a gente ver isso se renovando, mesmo nas novas gerações, né? Ser uma garota, uma menina, menos comum, vamos dizer assim, né? Apaixonada por automobilismo, veio no Brasil, conheceu o paddock, depois andou na pista, tirou foto. Sensacional. Olha que negócio, né? Então eu falo que o trabalho ele tem que ser um facilitador para essas coisas, né? Então, por isso que a importância de ver carreiras como a sua, consolidada, enfim, né? E usar isso de inspiração, né? Eu acho que serve de inspiração para as pessoas que estão assistindo a gente, para os jovens, né? Não são só CIO, gestores de TI, né? A gente tem tudo que é tipo de público assistindo. E para você que está começando, é isso, se inspirar em histórias como a do Moacir ali. Até né? se me permite... Claro. Eu já fui perguntado em outras vezes e eu mesmo me cobro muito durante a minha carreira. Se vocês me permitirem, eu queria deixar um recado aqui para quem está começando na área. É bastante difícil, não é fácil, não é simples como toda e qualquer começo é complicado. Mas, cara, você que está começando, você que está na área e ingressando e fazendo uma aposta na área de TI, nem sempre você vai ter as melhores ferramentas, nem sempre você vai ter as melhores pessoas do seu lado, mas tente dar o melhor de si com aquilo que você tem, né? Por algumas vezes na carreira eu não tinha as melhores ferramentas, não tinha o aparato, as melhores ferramentas de ITSM, não tinha aquilo que a gente vê, né? Porque só aparece pra gente coisa boa, né? Coisa ruim ninguém conta. Então, a gente vai fazer um controle numa planilha, cara, vai ser a melhor planilha de controle que vocês vão ter, sabe? A gente vai fazer aqui um levantamento de cruzamento de disponibilidade com uma ferramenta open source que a gente encontrou. Vai ser o melhor monitoramento que você vai poder entregar, sabe? Esse capricho, essa vontade de fazer o melhor com aquilo que você tem, vai entregar com certeza um diferencial, e quem está vendo, quem está participando daquelas suas entregas vai entender que ali tem um grande potencial. Eu acho que isso foi o que mais me trouxe, assim, me deu possibilidades de chegar onde eu estou. E mais, teve um pecado que eu cometi também, cara. Durante uns bons anos, eu não fazia o marketing daquilo que eu próprio desenvolvia. Né? Hoje nós temos ferramentas, nós temos LinkedIn, nós temos muita coisa. Mas por um bom tempo eu apenas fazia, e eu sabia que eu estava fazendo. Mas e os demais? E os meus gestores? Não sabia, né? Que eu estava fazendo. Então eu acho que se a autopromoção, a divulgação de tudo que você faz, é um marketing que todo profissional de TI de qualquer área precisa fazer, né? Porque às vezes você acha que todo mundo está vendo e não está. Então, cara, você fez uma coisa legal, por mínimo que seja, publica, desenvolve um artigo, coloca lá, outra pessoa vai ler, pode ajudar outra pessoa, e isso pode te ajudar muito na sua carreira, te ajudar no seu desenvolvimento. Perfeito, é o que a gente falou um pouquinho antes de começar a compartilhar, né? Eu acho que até a nossa ideia, né, quando a gente colocou esse podcast no ar, foi isso, né? Para poder compartilhar histórias como a sua, de outras pessoas que estiveram aqui, né? Enfim. E se a gente puder ajudar um pouquinho na carreira de cada pessoa, eu acho que a gente já cumpriu aqui a nossa missão, a gente já levou informação,
que é isso que é importante para a gente, né, Roger? Perfeito, é super isso. Eu acho que a gente precisa disso, né? Precisa fomentar isso na sociedade, né? Igual eu falei, disseminação de conhecimento, histórias como a sua que vão inspirar outras pessoas a fazer também esse mesmo caminho, né? Às vezes pega o mais jovem ali, não sabe por onde começar, como que eu faço, e aí vai olhar, vai ver um podcast como esse e vai falar, poxa vida, né? Eu também consigo chegar onde o Moacir chegou, então todo mundo que passa aqui eu acho que também é fonte de inspiração para essas pessoas e fonte de conhecimento também para outras pessoas que estão assistindo, né? Acho que é isso. Pô, que show. Bom, queria agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco, né, dedicar esse tempo. A gente sabe que nessa agenda concorridíssima, né, você até contou para a gente, já tem outros projetos aí para hoje, entrega de loja, enfim, né, te desejar boa sorte lá e agradecer mais uma vez, né, conta sempre com a gente aqui. Tá bom, para fechar, eu quero agradecer primeiro o convite, dar parabéns para vocês pela iniciativa. Eu acho que a classe de tecnologia ela precisa de mais iniciativas como essa. A gente hoje nós estamos na era do podcast, né? A gente vê a tecnologia criando essa possibilidade de todo mundo vir falar, vir contar essa história e às vezes a gente se esquece de nós mesmos. Então parabéns por dar esse espaço para a área, eu acho bastante relevante. E gostaria de mandar um abraço também por pessoas que me permitiu estar aqui no sentido de desenvolvimento de carreira, pessoas que me inspiraram dentro da carreira. A gente sabe que nem sempre é fácil, nem sempre é legal, sim. Mas queria mandar um abraço aqui para Hugo Souza, Bruno de Crédito e Paulo Farroco, assim como o nosso CEO lá, o Thiago Rebelo. São pessoas fantásticas, de um caráter incrível e que estiveram durante toda a carreira ali próximo e como inspiração para nos ajudar a vencer os maus momentos, vencer os desafios, nos ajudar quando a coisa aperta. Então são pessoas que com certeza têm a ver também com esse momento de eu estar aqui. Agradeço e parabéns. Perfeito. E um oferecimento da IT Universo Preditiva X e Sou Empreendedor, a gente vai entregar um presentinho aqui. Esse é o desejado, né? E espero que você goste bastante. Isso aqui eu não esperava. Não, né? Então tá bom. Não esperava. Não vai sair uma cobra daí de dentro. Não vai sair, tranquilo. O palhacinho, né? Pular, não vai. Enfim. Mas é uma lembrancinha para que vocês que participam da gente lembrem aqui do momento, né? Olha que legal. Muito legal. Não, tá ali. Demais. Então tá ali um cafezinho, né? Como bom profissional de TI, também tem um café ali, né? Exatamente. Eu sou o oposto disso, que eu não sou da turma do café. Eu vou tomar o meu e o do Ricardo. No caso, vocês vão tomar esse cafezinho no meu lugar. É um entendeu? cafezinho, tem a caneca ali, né? Caneca de tecnologia e muito bom. Obrigado, um cafezinho. A gente que agradece Muito obrigado mesmo. Agradece ter aceitado o convite, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. E a gente finaliza por aqui, gente. Obrigado por estarem conosco, né? Em mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos próximos e a gente volta daqui um tempinho. Até breve. Um abraço para todos aí. Um abraço, siga-nos nas nossas redes sociais e espere até o próximo Tecnologia SA. Tchau. Valeu.